Eu acho que um dos maiores limitadores do brasileiro hoje é ter a falsa impressão de que é preciso muito capital para investir fora do Brasil. A gente vê hoje um apego, principalmente a investidores de renda variável, a permanecer dentro da B3, a permanecer nas corretoras e bancos tradicionais que tem dentro do Brasil. Tudo bem, já é uma quebra de paradigmas, a gente vê o brasileiro conseguindo investir, mas a gente também vê uma bolha criando os investidores dentro até de uma diversificação. Olha hoje como a gente vê os investidores indo para o mercado norte-americano muitas vezes, comprando BDRs, comprando ETFs. Muito famoso. Mas onde é que está a custódia disso? No Brasil, quais são as instituições responsáveis pelas contas, pelos acessos, pelas exchanges? Está tudo dentro do Brasil. Exatamente, o risco concentrado. Exato. E as pessoas ignoram muitas vezes, e até por medo de investir lá fora. Porque é muito, parece muito difícil. Exato, por falta de conhecimento, que existe uma classificação de rating, que é a classificação de risco que a gente chama, que ela trabalha sobre as nações e elas encaixam o risco daquela nação em relação a tu investir naquele país. Então, quando a gente vê o Brasil, e isso significa deixar o dinheiro numa renda fixa, a gente ainda vai estar com uma classificação de risco baixíssima. Baixíssima na tabela. Ou seja, o risco aqui, mesmo dentro da renda fixa, é alto. E a gente tem casos atuais que corroboram esse pensamento, essa forma de pensar. Eu queria acrescentar no que tu comentou, porque realmente hoje em dia é muito mais fácil a gente ter acesso a investimentos, principalmente lá fora, Estados Unidos, qualquer outro tipo de bolsa, mas principalmente os Estados Unidos, que é a bolsa maior, né? Que ela movimenta cerca de 100, 150 vezes a movimentação diária aqui do Brasil. E, inclusive, com os nossos clientes, eles têm essa, não vou dizer ideia, mas talvez uma percepção de ser difícil, porque eles não estão acostumados. É aquele negócio que o pessoal se sente mais confortável investindo aqui. Só que aqui é muitas vezes aquela gritaria que o mercado faz hoje em dia. Tu tem que comprar, tu tem que vender, tu tem que comprar, tu tem que vender. É literalmente um vendedor de mercado, né? Como a gente sempre fala aqui, as pessoas que vivem de mercado e as pessoas que vendem o mercado. Falem com as que vivem de mercado. Exatamente. E o ponto é que aqui no Brasil as pessoas esquecem que comprar e vender ações significa atribuir taxas aos assessores que estão fazendo isso. Exatamente. E, obviamente, o retorno para as instituições financeiras. E a gente até vê muitas vezes as próprias instituições cobrando um valor inicial grotesco, vamos dizer assim, em relação ao que muitos aqui têm para investir, o que dá a impressão de que é muito difícil e tem que ter muito capital para investir lá fora. Hoje, vamos pegar um exemplo muito comum, globalmente falando, que é a Avenue. A Avenue, se eu não me engano, até o nosso último câmbio de valor mínimo, era R$200. 200 reais. Não é 200 mil, não é 200 milhões, é R$200. Tudo não em é português. Dólares, Sim. reais. Exatamente. E como tu mesmo falou agora, já em português. Antigamente não era, hoje. Exatamente. Há quase 10 anos atrás era tudo em inglês e com um valor mínimo bem maior. Hoje eles abriram as portas para os brasileiros, não só brasileiros, também é importante dizer, mas mesmo assim parece que eles, de novo, acesso à informação, transparência de informação, mas também por ter um mercado aqui dentro, batendo forte em segurar o investidor aqui, justamente por consequência das taxas, que é o que gera esse valor para quem está vivendo de status, vamos dizer assim, porque isso é muito importante para quem vende o mercado. Então a gente vê até essa questão de ficar falando com o cliente 24/7, alterando carteira, rebalanceando. Oferecendo produtos de investimentos. Produtos estruturados. Não vou dizer quais, mas a gente já sabe. Exatamente, o que é muito comum de a gente ver hoje. Outra coisa que também, às vezes, as pessoas esquecem nesse meio é que não é só Estados Unidos. Hoje em dia tem plataformas que a gente investe em todas as bolsas, seja na Europa, seja na Ásia, e é também de um valor baixo, com taxas acessíveis. Só que, de novo, a gente não vê as pessoas falando sobre, e a gente ainda vê os que tentam
sendo sugados muitas vezes espancados pelo pessoal, pelas instituições exatamente, financeiras. justamente, justamente para prender o pessoal aqui, para Exato. eles não se libertarem do mercado. Exato. Olha quando foi o boom de BDRs aqui no Brasil. E também, se a gente for comparar em questão de diversificação, a gente teve um caso incrível agora que foi das IAs, quando a gente teve a movimentação pós-Covid. Tudo bem, a gente teve circuit breaker, a gente teve uma possibilidade de alavancar patrimônios do fundo, como raramente acontece, mas ao mesmo tempo, entre 2022 e 2023, olha quanto custava uma ação da Nvidia, da Tesla, da TSMC, semicondutores de Taiwan. A gente tinha os valores mais baixos possíveis, uma tendência de setor que cresceu muito, que era muito falado lá fora e que aqui a gente não teve nem acesso à informação. Mau acesso ao BDR, muitas vezes, né? Exato. E o mesmo está acontecendo agora. Quando a gente vê hoje toda essa tensão geopolítica acontecendo. Por quê? Terras raras. Por que ninguém está falando sobre ações de mineração de terras raras e os setores que são desencadeados por consequência disso? Toda a cadeia que envolve, né? Exatamente, ou seja, IaaS, data centers, Painéis, aeroespacial, energia, EVs, toda a parte robótica. Então tudo que a gente vai ver com essa alteração, essa mudança de paradigma global que a gente está vivendo, esse momento de transição, eu pessoalmente diria, a gente está vendo que a 2030, ou seja, daqui a 4 anos, o mundo vai ter uma demanda sobre isso muito alta, o que gerou esses conflitos que a gente viu nesse último ano que passou. A gente entrou nas ações, a gente teve resultados extraordinários, para dizer o mínimo. Exatamente. Mas quais das pessoas nos meios comuns que a gente vê falando sobre? Qual que é o acesso à informação que elas têm? Qual que é o interesse que elas têm em pesquisar algo diferente do que elas vivem? Que cá entre nós, os bancos, as corretoras, as instituições financeiras não vão oferecer produtos que são interessantes muitas vezes para os clientes, mas não tem tantas taxas atrativas para quem vende, que é justamente o conflito de interesse. O pessoal vende no mercado realmente, né? Até pelo modelo de negócio, né? Exatamente. Até que atualmente isso está se mostrando insustentável dentro do Brasil. A gente está tendo não só muitas reclamações, mas também agora está ficando muito claro o porquê dessa oferta contínua de produtos e também o que gerou isso, as consequências que estão aparecendo hoje por relação a isso. Só que isso também a gente vai ver uma certa quantidade de descontentamento, desconforto, fuga do mercado, fuga do pilar financeiro. Vamos deixar de lado muitas vezes porque eu investi, deu errado, e isso que aconteceu, por exemplo, agora, no caso Master, para deixar bem amplo, é literalmente o caso que a gente falou sobre rating. O Brasil tem uma classificação de rating baixa, ou seja, para investimentos não seria um lugar ideal. E mesmo em renda fixa, isso não aconteceria. E onde é que aconteceu este problema dentro do Brasil? Na renda fixa. Que a percepção da segurança que o pessoal tem foi, de novo, rala abaixo. Mas quem está vendendo produto não vai explicar para a pessoa, não explica para a pessoa quais são os riscos que tem atrelado a isso, né? Então o pessoal fica à mercê, de novo, do mercado quanto a isso. E também, outro detalhe que eu fico pensando, imaginando aqui, lembrando, quantos casos de clientes que nos reportam que antes de chegar até nós, já não passaram por algum problema ou perda ou algum problema financeiro em relação aos produtos que foram ofertados. Não tem poucos. Eles chegam para nós com os dodóis, nos comentam o que aconteceram, porque justamente aconteceram dentro das instituições, das corretoras que foram ofertados tais produtos, sem eles saberem, sem ter sido explicados corretamente, e a gente faz todo o trabalho de base. Falta de transparência, né? Exatamente. Quase parece que eles não querem que as pessoas saibam. É que é aquele ponto de tu causar e trazer essa sensação de necessidade de um profissional. E muitos utilizam jargões, ou muitos utilizam diversos documentos e planilhas e gráficos
justamente para tentar mostrar conteúdo que muitas vezes é falho, carente, superficial e até mesmo escasso, para tentar trazer essa sensação de poder sobre reconheça a minha instituição, reconheça meu produto, reconheça o meu serviço. Eu trabalho no banco, o meu banco me passa credibilidade. Exatamente. Um label, né? Um rótulo, basicamente. Exatamente. O pessoal compra a ideia, vende a ideia. Exato. E eu acho que é bem prudente também as pessoas começarem a compreender que investir por si só é um ato de autorresponsabilidade. Que, assim como a gente tem que cuidar da nossa família, da nossa saúde, do nosso corpo, da nossa mente, do nosso espírito, a gente precisa cuidar do nosso pilar financeiro também. É importante ter um profissional? Com toda certeza. A gente não vai se automedicar, a gente vai procurar alguém capaz de nos auxiliar. Mas quem vai estar ali com um remedinho colocando sou eu. E o mesmo deve ser feito na nossa vida financeira. Exatamente. O pessoal parece que quer pular etapas e não tomar responsabilidade. A famosa terceirização de responsabilidade que a gente sempre fala pro pessoal. Pessoal, não terceirizem o conhecimento de vocês, o dinheiro de vocês. Só vocês sabem quanto vocês trabalharam para ter esse dinheiro. Valorizem o esforço, tirem um tempo. Não sabe? Perguntem. Tá tudo certo. Ninguém é obrigado a saber tudo, mas perguntem, é o teu dinheiro. Não terceirize. E também para a gente tentar ajudar, vamos lá de novo. Se hoje tu pudesse levar alguma ajuda para todos que te escutam, o que seria essa ajuda? Procure entender um pouco mais dos produtos que vocês estão colocando na carteira. Esse é o principal problema que eu vejo hoje em dia. Busque conhecimento. Busque conhecimento. Novamente, né? Que é o mais importante de tudo. O que tu pensa? Eu acrescentaria a forma como vocês observam as notícias, a forma como vocês reagem às notícias. Por exemplo, a gente está tendo de 2025 e também em 2026 um impacto global sobre uma demanda específica de terras raras. É verdade. Eles estão gritando terras raras na cara de todos. Só que as pessoas, ao invés de notarem que é possível fazer um investimento seguro nesse setor, que é um setor que vai ter alta demanda para tudo isso que vai acontecer daqui para frente, que é um setor que não vai por si só rodar o globo, ele vai desencadear outros setores, vai desencadear uma roda econômica, vai influenciar nações a criarem acordos e desfazerem acordos também. Eu falaria para, quando isso acontece, preste atenção, faça o dever de casa ou fale com alguém que tenha capacidade e tenta compreender se é possível ou não investir nisso também. Isso aconteceu com as IAs, as pessoas que fizeram tiveram um retorno extraordinário. O ciclo se repete. E isso também está acontecendo agora. Verdade. E também está trazendo retornos extraordinários. A gente tem IPOs de 2024, 2025 na Nasdaq, por exemplo, sobre prata, ouro, cobre, nióbio, tungstênio, urânio, grafite. Meio do ano até agora. Que deram mais de 800, 900, mais de 1000%. 2.200 tem o caso. No caso dos quânticos, por exemplo. Também. No caso dos quânticos, a gente viu ali em novembro, dezembro, a 2, 3 dólares a ação, chegou a bater 50. E é uma forma rápida, um swing rápido a ser feito. Obviamente que é necessário ter um auxílio para isso, mas é possível fazer. E também não é necessário ter um capital extraordinário para fazer isso. Como a gente falou no início, hoje o acesso está muito mais tranquilo, como tu comentou no início. Então com R$200 já começa, já pode pensar nisso. Mas Exato. O auxílio com certeza cai muito bem. Exato. Eu concluiria isso justamente dessa forma. Desapeguem-se às instituições financeiras. Saibam utilizar as instituições financeiras assim como eles utilizam vocês. Saibam utilizar contas diferentes com propósitos diferentes. Saibam ter um banco certo para o crédito, um banco certo para o investimento, um banco certo para ter tua empresa, o teu PJ. Tenha um banco lá fora que auxilie vocês. Faça uma proteção lá fora também, dolarize patrimônio, tenha percentual em criptos. A gente está passando agora pelo momento bem interessante na moeda fiduciária, que está tendo uma certa queda de interesse, para não extrapolar um pouco do assunto também. Então,
busquem se orientar e fazer. Saibam utilizar essas ferramentas e essas instituições e não tenham apego. Se tiver que ter 10 contas, uma com cada objetivo, tenham. Tiver que fechar as 10, fechem. Saibam utilizar a eles como eles utilizam a vocês. Acho que isso eu acrescentaria também com toda certeza. Muito bem colocado. Obrigado por assistir esse vídeo. Curta, compartilha, comente. Tem alguma dúvida? Quer saber sobre algum conteúdo? Manda aqui embaixo que a gente responde a ti. Tchau, tchau.